Se Jesus chorou e se lamentou diante da situação que estava a cidade de Jerusalém, muito mais ainda a tristeza dele quando ele entrou no templo, a casa de Deus. Em vez de encontrar os sacerdotes oferecendo o sacrifício devido ao Senhor, em vez de encontrar as pessoas rezando, encontrou lá as autoridades religiosas preocupadas com troca de moedas, vendendo coisas, ou seja, o sentido real do que se deveria fazer no templo, o endurecimento do coração, tanto das autoridades religiosas como do povo, estava levando a perder a noção do lugar onde eles estavam, a casa de Deus. Será que nos tempos de hoje, os católicos, quando eles vão para a casa de Deus, eles entendem que eles estão indo realmente à casa de Deus? Bem, nós precisamos entender que o templo, a igreja, é um lugar sagrado. Então, existe o lugar sagrado aonde se oferece o sacrifício, aonde se reza, e existe o lado de fora, que é o lugar profano. Então, a casa de Deus é um lugar sagrado. Então, por ser um lugar sagrado, nós temos que dar o devido respeito a este lugar que é sagrado. Então eu faço de novo a pergunta: quando nós vamos à casa de Deus, será que nós entendemos que nós estamos indo à casa de Deus? Porque esse lugar sagrado é um reflexo daquilo que é o céu, aonde um dia nós iremos, com a graça de Deus, habitar. Então, nós podemos notar, se os fiéis, eles entendem que quando eles vão à casa de Deus, que é a casa de oração, como Jesus está falando, nós iremos notar se realmente eles entendem pelo comportamento, pela forma, como as pessoas agem nesse lugar sagrado. Então, a primeira coisa, quando a pessoa vem, ela precisa entender que Deus está presente neste lugar. Interessante que o Salmo 121, ou 122, depende da tradução da Bíblia, fala-se que ali é um salmo de peregrinação. Então as pessoas, elas iam para a casa de Deus, e o salmo começa dizendo assim: que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do nosso Deus. Então, quando nós entramos nesse ambiente sagrado, nesse templo, nessa casa que é a casa de Deus, com essa consciência do lugar onde nós estamos indo, então a primeira coisa que nós precisamos notar, para nós católicos, isso graças a Deus, Jesus está presente na Eucaristia. Os nossos olhares devem se dirigir para o sacrário, também para o altar. Mas como a missa ainda não começou, então a primeira coisa que nós fazemos é nos dirigir. Nós vamos, nos ajoelhamos e adoramos a segunda pessoa da Santíssima Trindade que está presente ali. Não estou dizendo que a Santíssima Trindade não esteja, está a Santíssima Trindade, mas de forma visível está Jesus presente. Então, quando nós entramos, nós nos dirigimos o nosso olhar para o sacrário, e ali nós adoramos, nos ajoelhamos e fazemos as nossas devidas orações. Por isso,
O ambiente, ele precisa ser um ambiente de silêncio. Eu fico assim, muito feliz, quando eu venho celebrar essa missa aqui das 6 horas. Por isso não estou dizendo que as outras não têm, eu estou falando da missa onde eu celebro, que é essa daqui que eu tenho o costume de celebrar. E eu acho muito bonito de ver o comportamento de vocês. Eu já vejo que vocês já entram, vocês se ajoelham, vocês fazem silêncio. Eu estou ali na sacristia me preparando para vir celebrar a missa, e eu não fico ouvindo tititi conversas aqui. Todo mundo ali recolhido, é isso mesmo. É esse o ambiente quando nós vamos à missa, esse ambiente de recolhimento. Jesus está presente, daqui a pouco o sacrifício vai acontecer, eu me preparo, eu estou me preparando para isso. Isso é reconhecimento do ambiente onde nós estamos. Se você chega numa igreja e antes de começar a missa está todo mundo um converseiro, não entenderam ainda, sabem até que está na igreja, mas ainda não entenderam que é a casa de Deus. Na casa de Deus exige respeito, silêncio e oração. Por isso que Jesus está dizendo o quê? A minha casa é casa de oração, não é de conversa fiada. Se quer conversar, sai da igreja, vai para a praça da igreja, fica lá conversando, matraqueando, falando um monte de coisa lá. Aí na hora que vê que o padre entrou, vem com todo o respeito, entra e participa da missa. Mas é sempre bom chegar alguns minutos antes, para já entrar naquele clima de adoração, de oração. Por isso que a Igreja Católica, ela tem esses detalhes, né? Tem o sacrário, tem o altar, tem o ambão da palavra, tem as imagens, tem as pinturas. Tudo isso, quando nós entramos e nós olhamos, faz com que a nossa alma ela se eleve e pensemos o quê? No céu. Automaticamente isso já gera em nós um desejo pelas coisas de Deus. Entra numa igreja evangélica para você ver que vazio. Mal uma cruz lá e ainda só a madeira, por causa da questão de idolatria que falam. Ali você pode entrar e, entre aspas, né? Não sei, você fica ali esperando talvez o pastor vir, pode até conversar, não tem nada. O que é que tem concretamente, o que é que tem assim que possa dizer assim, estamos no ambiente onde Deus está? Na Igreja Católica não, Ele está presente na Eucaristia. Por isso que nas igrejas tem os bancos com o genuflexório, para a gente se ajoelhar ali e adorar o Senhor. Era assim que Jesus queria encontrar o templo quando Ele entrou. Mas como eu já falei aqui, né? Era uma feira. Gritaria, conversa, troca de dinheiro e tudo mais. Quando se vai falar com alguém dentro da igreja, sempre usar meia voz, ou se aproximar do ouvido do outro, para falar baixinho. Ei, como é que está você? Você está atrapalhando o outro que está rezando. Lá na Europa, entre numa igreja para você ver. Se tiver aquelas pessoas que são responsáveis ali, elas vão começar, se a pessoa começa a conversar, até mesmo as próprias pessoas que estão lá, para dizer assim, ei pai, eu estou rezando, você está me atrapalhando. Aquela coisa muito amigável, a fraternidade, não sei o que, não. Na casa de Deus é lugar de silêncio, a conversa é meia voz, assim, ó, para não atrapalhar o outro que está rezando. Uma vez eu fui celebrar uma missa
um pároco pediu para celebrar uma missa para jovens. Às vezes as pessoas têm ideia de jovens como pessoas bagunceiras. Então a missa de jovem parece que se torna uma bagunça. Aí porque são jovens, aí podem conversar. Não. O jovem também tem que reconhecer que o ambiente onde eles estão é a casa de Deus. Não é só para os velhos fazer silêncio. É um converseiro e tal lá. E você sabe, né? Essas missas onde tem jovens, esses encontros de jovens, aí parece que os jovens perdem a noção, principalmente quando tem aqueles casais de namorados, né? Aí quando eu entrei para celebrar a missa, a primeira coisa que eu olhei foi os casais de jovens assim, agarrados. E eu ia celebrar a missa e o pároco estava ali. Aí eu disse, bem, isso aqui não está certo. Eu falei comigo mesmo. E aí quando o pároco passou o microfone para mim, sem respeito humano nenhum, eu falei, meus caros jovens, principalmente vocês que estão aí, que têm namorados, por favor, desencosta. Porque imagina, o casal de namorado, eles estão aflorados nos desejos. Imagine quem é que vai conseguir rezar, um encostado no outro, passando a mão na mão um do outro, acariciando a mão um do outro, a cabecinha no pescoço, no ombro do outro, assim. E às vezes dá a impressão que aquela música, né, da comunhão, que é uma música mais assim, porque na verdade toda música dentro do ambiente da igreja deveria ser uma música mais calma, né? Não deveria ser essa baticum, essa coisa toda, porque é um ambiente de oração e a música eleva a alma. Aí parece que naquele momento eles vão lá, eles comungam e aí ficam os dois lá. Olha, nós não somos anjos não, meus irmãos. Quem disse? Como é que consegue fazer uma ação de graças com os dois, com a cabeça no ombro do outro? Agora eu observo quando são os casais, né, que já estão casados, não vejo mais isso. É um do lado do outro assim, mantém uma certa distância. O que aconteceu? Aí eu falei, por favor, se afastem, porque a missa vai começar. Depois da missa vocês podem namorar. Aqui não, e o pároco ali do lado. Se fazem isso, não estou julgando, mas eu estou constatando. Se eles estavam assim, é porque o pároco deixava. Porque as pessoas querem igrejas cheias, mas de pagãos, né? Porque o bonito é mostrar para todos os outros que a minha igreja está cheia. Está cheia, sem o devido respeito. No instante eles se afastaram. Um dia até um seminarista aqui estava contando para mim que ele estava nessa missa, e ele não era seminarista ainda, ele estava me recordando. Você se lembra, padre, naquele dia que o senhor foi celebrar a missa em tal lugar e foi contando, né? Eu disse, eu lembro, eu estava lá nesse dia. No instante todo mundo ficou quieto, porque eu não iria conseguir celebrar a missa vendo o cara agarrado lá com a menina e passando a mão na mão dela, ou dele, acariciando. Eu não consigo, a minha cabeça vai longe também. Ou não, eu não sou anjo. Ainda há aqueles que dizem assim, não tem maldade. Não tem para você, mas para mim tem. Eu sou tão maldoso, com essa cabeça impura que eu tenho. Isso é um desrespeito. A casa de Deus é lugar de oração, não é lugar de namorado ficar passando a mão na mão da namorada e deitado e ali, e sabe lá o que mais. Ambiente de oração, respeito. Se tem determinados lugares que não se pode fazer isso, por que na igreja se faz? Isso, sabe o que se chama? Perda do sagrado. É isso que o demônio quer. O demônio quer ver a casa de Deus cheia, mas com desrespeito, desrespeitando Jesus na Eucaristia.
presente na Eucaristia, desrespeitando a casa de Deus. E eu até recomendo vocês, com muita caridade, não fiquem com respeito humano não, vai lá e conversa com a pessoa, com aquele casal de namorado. Porque se você não faz isso, se chama omissão, desrespeito. Meus irmãos, a casa de Deus não é uma praia, não é uma lanchonete, não é um restaurante, é a casa de Deus. As vestes precisam ser vestes compostas, essas calças apertadas. Às vezes tem vestidos e saias, os vestidos e as saias que sejam abaixo do joelho. Por que abaixo do joelho? Porque quando senta, não fica mostrando o que os homens querem ver. Me desculpe, tem umas mulheres que chegam com umas vestes tão curtas, ainda sentam no primeiro banco, é o sacerdote que está aqui celebrando, homem macho mesmo, se distrai, perde a noção, porque há um instinto em nós. A mesma coisa os homens, tem que ter uma veste, é modesta sim. Quando se vai para a igreja, a roupa tem que ser modesta, pelo menos na igreja, já deveria ser lá fora também. Então tenha lá, pelo menos coloca lá no guarda-roupa, essa roupa aqui é para a igreja, essa daqui é para a praia, essa daqui sabe lá para quê, mas essa daqui é da igreja. Pelo menos essa noção do ambiente sagrado. Como nós sacerdotes, lá no livro do Êxodo, lá para o final, quando Moisés constrói o tabernáculo, a primeira coisa que Deus coloca é que a veste do sacerdote, ela é diferenciada. Há uma perda de noção do sagrado por parte de muitos irmãos meus no sacerdócio. Com isso não estou dizendo que eu sou melhor do que eles, mas umas túnicas de qualquer jeito, uma coisa toda assim. Estamos indo para celebrar o sacrifício do Senhor, nós devemos nos revestir de Cristo, como Paulo diz. É o sacrifício. Aí vai aquelas estolas, tudo, aquelas túnica mulambenta, sei lá se a palavra é essa, mas dá para entender, aquela coisa assim, né? As alfaias, tudo de qualquer jeito. As coisas sagradas são coisas, é sagrado, os utensílios são sagrados. Às vezes coloca Jesus nos negócios, umas bacias lá. É a casa de Deus. Mas isso, meus irmãos, eu volto a dizer, é perda do sagrado. E uma das coisas que Satanás anda fazendo é isso, é perder, é fazer com que os cristãos percam a noção do sagrado. E quando se perde a noção do sagrado, não se dá o devido louvor, não se dá a devida honra, a devida adoração ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda ação de graças. É a casa de Deus. Como Nossa Senhora lá em Medjugorje falou, né? Aqui, independente de quem acredita ou não, não é dogma de fé, mas ela fala: quando forem participar da missa, já saiam de casa se preparando, já se preparem, já venham com esse espírito, com esse desejo de querer oferecer a devida honra ao meu filho que morre na cruz. Pergunto de novo: quando você vai à missa, quando você vai para a casa de Deus, você tem noção que você está ali na casa de Deus? Imagina, essas pessoas ficam pichando a igreja,
Tem cabimento uma coisa dessa, meu Deus do céu? É a casa de Deus. Bem, se você é pagão, se não acredita, então pelo menos respeite quem acredita. Aí vai lá, faz pinturas, algumas coisas assim que não convém nem falar aqui. Aqui vou falar também uma coisa que é importante. Com todo o respeito aos animais, mas por favor, levar cachorro para a missa não dá certo. E o pior é que a gente encontra sacerdote dando mau exemplo, está celebrando a missa com o cachorro dele do lado, e de vez em quando, enquanto está lendo a leitura, fica passando a mão, esfregando ali, acariciando o cachorro, né? Perdeu a noção. Quem vem participar do sacrifício da missa são pessoas. Deixa o cachorro em casa, deixa lá no carro, sei lá, mas trazer com todo o respeito que se deve ter aos animais. Mas isso tudo é forma de se distrair, porque nós temos que estar com a nossa alma, com o nosso coração, com todo o nosso ser voltado para o que está acontecendo. E como eu brinco, como eu falo aqui para vocês, não é um teatro. Se nesses lugares onde tem teatro está lá escrito, por favor, não trazer animais, agora na igreja pode trazer. Esse ambiente, saber o que eu estou fazendo, o local aonde eu estou, foi mais ou menos isso que Jesus não encontrou quando ele entrou no templo. E aí ele desceu o sarrapo mesmo. E depois eles vão perguntar: com que autoridade vocês fazem isso? Eles perguntam para Jesus: com que autoridade? A autoridade de Deus, a autoridade de filho de Deus. A minha casa é casa de oração. E os pais vão ensinando os seus filhos, já desde pequeno, a entenderem na casa de Deus. Não se pode ficar dando bala para a criança para ela ficar quietinha, não, ou dar o celular para ela ficar quietinha. Aí na hora da comunhão, tem lugares por aí, na hora da comunhão dá um pãozinho lá para as crianças, enquanto os outros estão recebendo Nosso Senhor. Não, nada disso. A criança ela tem que entender que ela vai se preparar um dia para receber Nosso Senhor Jesus Cristo. Não ficar fazendo substituições. Tem que disciplinar a criança, ajudar a criança a entender: filho, nós estamos indo para a casa de Deus, nós vamos rezar, então você vai ficar sentadinho do meu lado, como todo mundo está sentado. Olha, filho, depois, ele pode até dizer assim: ó, depois, se você ficar quietinho, você vai ganhar algo, um presente, alguma coisa. Aí desperta uma curiosidade, né? Se não ficar quietinho, você vai ver o que vai acontecer, não vai poder ganhar. Aí ela vai ficando quieta e vai fazendo essas coisas, distinguindo, para que a criança ela possa saber diferenciar uma igreja de uma feira, de um shopping center, de um cinema. Mas é a disciplina. Que bonito, né? Quando a gente vê aquela família que os filhos todos se sentam ali, ficam tudo quietinho. São coisas raras nos tempos de hoje, mas que é possível. É possível. Parece até que nós sacerdotes perdemos a noção. Tem padres que entram na igreja, não faz reverência a Jesus na Eucaristia, vai para lá, vem para cá, conversa com a Dona Maria lá, oi João, e acha que é um bom acolhedor, né? Porque ele é o acolhedor, não sei o que. Não, vamos ter noção do ambiente, do local onde nós estamos. Vamos acolher lá fora, acolha lá fora. Mas entrou, faz de conta que não tem até ninguém, não fica com conversinha com ninguém não, vai lá, faz a sua reverência, reza também, porque o povo precisa ver
nós rezando. É necessário isso. Senão nós vamos ser apenas bons administradores da igreja, mas não sacerdotes.